Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Bruno, sou advogado e quero muito que o planejamento patrimonial da família vá para todas as famílias brasileiras. Bom, queria falar uma coisa para vocês. Uma coisa que não ficou claro, talvez não tenha ficado claro aqui no canal até agora. O planejamento patrimonial da família, ele é feito de forma individualizada. Ele tem que ser feito de forma individualizada. Cada família tem as suas peculiaridades, tem o seu tipo de bem. Cada família tem os seus interesses. Então, planejamento, não existe uma fórmula mágica de planejamento patrimonial. Não é assim, vamos fazer desse jeito, é 1 mais 1 e pronto, é isso aqui. Não. Porque senão não é planejamento. Se fizer dessa forma, vai ter sempre uma família, ou duas, ou um monte, que aquilo ali não atendeu por algum motivo. Muitos clientes que nos questionam aqui no escritório, em especial no começo, antes de entender o procedimento, tudo, o que eles questionam? Eles questionam, e no final, está tudo pronto. Se o meu filho falecer antes de mim, e se eu quiser comprar, se eu quiser incluir um herdeiro, se vier outro filho, se eu quiser incluir um sobrinho ou alguém, e se eu não gostar? É bem verdade que quando você usa outras ferramentas de planejamento patrimonial, como por exemplo a doação em vida, isso fica engessado, já está feito. Não tem que ser feito se acontece alguma situação como o falecimento, ou você vai precisar sempre da anuência dos herdeiros, ou de buscar alguma situação. E se o planejamento patrimonial que você fez exige isso, exige essa ajuda dos herdeiros, essa ajuda dos outros, para poder fazer, ou acaba gerando um outro inventário, sem que fosse o que você quisesse, esse planejamento patrimonial ele é ineficaz. Esse planejamento patrimonial é fraco. Ele não atende àquela família. Ele não atende ao que a família precisa para ter justamente a paz e tranquilidade em seu planejamento. E é por isso que, entre as cláusulas que nós colocamos naquele sistema de gatilho que criamos, aquele sistema que faz justamente o planejamento patrimonial, que quando transferimos as cotas da célula cofre para os herdeiros, as cláusulas que permitem que o sistema de gatilho não dispare antes da hora e ainda permita que o sistema dispare exatamente na hora que deve. Dentro dessas cláusulas existem algumas que permitem justamente tratar com situações de arrependimento. Mesmo que não seja um arrependimento imotivado, ou mesmo que seja imotivado, falando, não gostei, não estou gostando desse negócio de estar no sistema de hold, não quero mais. Muito importante ter essas cláusulas. Uma delas que existe, que lida particularmente com um problema previsível, é a cláusula de reversão. O que é a cláusula de reversão? A cláusula de reversão ela é prevista na lei e fala que, falecido o donatário, os bens voltam para o patrimônio do doador, se esse a ele sobreviver. Cortando em miúdos. Se o patriarca ou a matriarca fizer a doação, um dos filhos, um dos herdeiros venha a falecer antes deles, a cláusula de reversão permitiria que esse bem, ao invés de entrar em inventário desse filho, voltasse para os bens do patriarca ou da matriarca, e eles poderiam refazer o planejamento, ou o que quisessem. Mas lembra que eu disse que cada família tem que optar pela forma com que quer fazer o planejamento? Às vezes esse não é o caso de uma família. Por isso que isso tem que ser conversado.
Às vezes a família entende que não, eu não quero ter essa reversão, se ele vier a falecer, eu já quero que isso passe para os filhos dele. Existem formas, inclusive, da gente fazer já o planejamento desse herdeiro e passar direto, entendeu? Mas por isso é importante que o planejamento patrimonial ele seja individualizado para cada família. Falando ainda da cláusula de reversão, é muito importante a gente entender que essa cláusula de reversão ela tem um perigo. Alguns estados entendem, né, na legislação de ITCD, o ITCD é o imposto sobre que é cobrado no inventário, que é cobrado na doação. Na legislação que prevê o imposto, eles entendem que a reversão é uma transmissão não onerosa de bem. Então, eles costumam cobrar o ITCD quando esse bem volta para a família, volta para o patriarca, volta para os donatários. Claro que ainda é um ITCD muito menor do que o do inventário, porque é feito com base naquele valor das cotas sociais, não no valor atualizado do imóvel, mas, às vezes, não atende o que a gente está querendo. Por isso, nós temos uma outra cláusula que é muito mais eficaz em relação a esse arrependimento e atende, inclusive, a necessidade eventual de uma reversão, que é a cláusula de cal. Mas o que é a cláusula de cal? A cláusula de cal, em suma, a cláusula de cal é um contrato de compra e venda futuro, que vai ser exercido lá na frente, num futuro, eventual, ou seja, pode ou não acontecer, e pré-determinado, no sentido de que o valor desse contrato de compra e venda e as cláusulas desse contrato de compra e venda são determinadas antes do acontecimento dele. E o call, dentro do nosso sistema aqui de holding familiar, ele é uma chamada onde o patriarca ou o donatário, que era o proprietário anterior dos bens, informa aos herdeiros, a quem foi doados aqueles bens, que vai exercer o call. O que ele vai exercer? Ele vai exercer o direito, que é aquele contrato de venda futuro, naqueles valores. Então, automaticamente, quando o donatário exerce esse direito de call, os bens, as cotas sociais que foram doadas, o que não precisa ser tudo, pode ser feito de forma parcial, as cotas sociais que foram doadas voltam para o patrimônio dele, permitindo, então, exatamente o arrependimento. Nossa, mas ele pode exercer isso sem falar com ninguém, sem nada? Sim, é automático. E isso é automático por causa das outras cláusulas que tem no nosso sistema de gatilho. Uma delas que permite isso é a cláusula de mandato, que dá poderes, inclusive, para dar quitação ao patriarca, ao usufrutuário daquelas cotas. A cláusula de call, ela é um sistema que é colocado dentro do holding familiar justamente para permitir esse arrependimento para que o patriarca continue tendo toda a autonomia sobre os bens. Veja só, quando você é dono desse imóvel, você tem total autonomia, e eu não posso tirar isso de você. E apesar de ser muito pouco usada, existe sim alguns exemplos em que a cláusula de call ela é muito importante. Olha só, nós tivemos uns clientes aqui no escritório que fizeram a holding, fizeram o planejamento patrimonial da família deles. Eram os clientes que saíam até do padrão normal de cliente, porque eram mais novos. Eles eram mais novos e tinham 2 filhos, na faixa de 15 e 16 cada um. E fizemos o planejamento patrimonial, fizemos toda a doação, fizemos com o sistema de gatilho, estava tudo pronto. O que aconteceu? Esse casal ficou grávido, teve outro filho, veio a ter outro filho. Então eles nos procuraram e falaram, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu já doei tudo para os meus outros 2 filhos, esse aqui vai ficar sem nada. Só vou ter que tentar adquirir patrimônio para tentar conseguir
faça alguma coisa para ele, eu vou ter que conversar com meus filhos para que ele assine. Eu falei, calma. Não. Basta você exercer o call. Então o que ele fez? Ele pegou, fizemos um contrato, exerceu o call, não puxou tudo, puxou 1/3 das cotas sociais e efetuou a doação para o novo filho. Feito isso, o sistema de planejamento patrimonial dessa família foi adaptado à situação que eles precisavam. E é por isso que eu falo que cada família tem que ter o seu sistema de planejamento. Sendo essa cláusula de call muito importante para garantir o direito dos proprietários, daquela pessoa que está fazendo o sistema, de poder se adaptar, de poder se arrepender, de poder alterar o que precisa. Lembrando que a cláusula de call, como eu disse, é um contrato de compra e venda. Então tem que ser estipulado um valor. Nossa, mas ele vai ter que pagar o valor? Não. A Lei de Liberdade Econômica, inclusive, garante isso de forma muito clara, que não existe valor vil para essa compra, dessa cláusula de call. Então, esse valor que é colocado nessa cláusula de call para poder puxar é um valor simbólico, justamente para garantir esse direito de arrependimento da pessoa que está fazendo o planejamento. Esse direito não só de arrependimento, mas o direito de adaptar o planejamento patrimonial dessa família, caso necessário. Gostou do que ouviu? Continue aqui para ouvir mais.